Basicamente, isto aqui é um circuito que nos permite utilizar as belas simetrias do circuito, não é? E, portanto, conseguimos simplificar muito os cálculos se nós estivermos à vontade com essas simetrias. E essas simetrias exigem o nosso conhecimento sobre dois conceitos, ou três conceitos. O primeiro é sobre divisor de tensão. O segundo é sobre resistências em série e em paralelo. E o terceiro é sobre o divisor de corrente. Portanto, nós vamos olhar para isto, para este circuito, que percebemos logo, tem aqui muitas simetrias associadas. Tenho aqui a minha fonte de tensão com tensão V, e depois tenho aqui três resistências que são iguais. Logo aí já nos deve estar a indicar que nós de facto temos aqui uma simetria no circuito. Elas são todas ligadas aqui, e depois há quatro resistências R2, uma aqui, outra aqui e finalmente outra aqui. Elas estão todas ligadas em paralelo também, e este aqui é basicamente o meu circuito. Portanto, é um circuito relativamente simples. E a primeira coisa que é pedido é qual é a resistência equivalente no bloco de resistências entre os pontos A e C. Ora, os pontos A e C são, no fundo, este nó aqui e este nó aqui. Um nó é uma interface entre componentes, não é? Então, este aqui é o meu nó A, este aqui é o meu nó C. Qual é a resistência equivalente, no fundo, visto os terminais desta bateria? Para fazer isso, basicamente é olhar para este circuito, notar que elas estão todas ligadas aqui no meio. E, portanto, se eu quiser, eu até posso redesenhar isto desta forma. Veja lá se isto aqui ajuda. Posso redesenhar isto desta forma. E, portanto, isto consiste em uma resistência composta por três resistências em paralelo, mais outra resistência composta por quatro resistências em paralelo. Ok? E essas resistências são convenientemente todas iguais. Aquilo que eu vou relembrar é como é que é o cálculo da resistência equivalente. Portanto, isto seria o cálculo de duas resistências em paralelo, R1 paralelo com R2, e que estão assim. Basicamente, qual é o conceito que nós temos aqui? Temos três resistências em paralelo, ligadas por um lado a um nó e por outro lado a outro nó, e portanto elas estão todas aqui em paralelo. E basicamente a resistência equivalente nesta secção 1 do circuito, vamos chamar isto de secção 1, a resistência equivalente associada vai ser 1 sobre 1 mais R1, 1 mais R1, mais 1 mais R1. E é só apenas isto. Então, isto vai consistir em quê? Em ter R1 sobre 3, e portanto esta é a resistência equivalente para esta secção 1. R1 sobre 3. Na verdade, sempre que eu tenho resistências em paralelo que têm o mesmo valor, é basicamente o valor da resistência a dividir pelo número delas que eu tenho em paralelo. Ou seja, se eu tivesse aqui mais uma resistência, R1, bem, seria mais 1 sobre R1, e depois aqui ficaria R1 sobre 4, tendo 4 resistências em paralelo. Ora, isso é exatamente o que eu tenho aqui, para R2. Portanto, isto é para a secção 1, a resistência equivalente para a secção 2 é basicamente 1 sobre R2, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R2, e portanto R2 sobre 4. E tenho esta outra resistência, para esta secção 2. Ok? Agora, o que é que eu tenho? Tenho a resistência equivalente da secção 1, mais a resistência equivalente da secção 2, porque eu posso pegar neste circuito e simplesmente simplificá-lo para um circuito equivalente que é este. Correto? Portanto, esta é a minha resistência equivalente 1 e esta é a minha resistência equivalente 2. E, portanto, a resistência equivalente vista destes terminais é apenas a resistência equivalente do circuito, que é R EC1 mais R EC2. Agora, eu estou a dar mais passinhos, ok? Portanto, eu poderia ter feito isto de uma forma um pouco mais direta, mas pronto, quer dizer, isto vai ser R1 sobre R3 mais R2 sobre R4 e esta é a minha resistência equivalente. Agora, é pedido para calcular qual é a corrente I1, I2 e a corrente I. A corrente I suponho que é a corrente total, não é? Atendendo à simetria do circuito, termino a corrente através das resistências R1 e R2. Sendo que este R1 e R2 deviam estar em minúsculas, mas tudo bem. Ok. Então, no fundo, estou a perguntar qual é a corrente que passa por aqui. E no fundo, depois estou a perguntar qual é a corrente que passa por aqui. Eu, se pensar um bocadinho, olho para o problema ao contrário. Eu vejo qual é a corrente total que passa por aqui. E eu consigo fazê-lo porque eu já tenho qual é a resistência equivalente aqui. Porque isto é simplesmente equivalente a eu ter este circuito aqui. Correto? Portanto, com uma resistência equivalente única, que é aquela resistência equivalente total. Esta aqui total. E a partir disso calculo a minha corrente total, que é esta, através da lei de Ohm. Portanto, I é igual a V sobre resistência equivalente total. E portanto vai ser V sobre R1 sobre R3 mais
R2 sobre 4, que isto é a minha corrente I, e depois o que é que eu sei? Como estas três resistências são iguais, esta corrente vai dispersar-se igualmente por cada uma dessas três resistências. E portanto, I1 vai ser I sobre 3. Porquê? Porque a corrente vai dividir-se I sobre 3 para aqui, I sobre 3 para aqui, I sobre 3 para aqui. Porque a corrente que entra aqui é I e a resistência em cada uma destas duas é exatamente igual. Portanto, a corrente vai se dividir da mesma forma. Depois ela junta-se aqui e agora divide-se por 4. Mas da mesma forma porque as resistências são iguais. Portanto, aqui vai ser I sobre 4. Aqui a mesma coisa, aqui a mesma coisa, aqui a mesma coisa. Portanto, I2 vai ser I sobre 4. E tem tudo aquilo que era pedido no exercício.